Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. É uma alegria poder estar novamente com vocês para dividir algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Não me estranhe o chapéu, é uma forma de Photoshop para cobrir a calvície que fica muito evidente nestes nossos filmes domésticos. Quero dizer que é um motivo de alegria e hoje o Senhor ministrou no meu coração algo que é assim bastante da minha família, né? Minha mãe sempre comentava este assunto. E eu vou comentar aos irmãos, não é uma pregação, é uma conversa com os irmãos. Eu quero ter essa conversa com os irmãos, tendo como base aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Não vamos falar sobre a Santa Ceia, o pastor já ministrou sobre isso, e todo mês nós somos ministrados, mas que aqui tem coisas que são importantes que às vezes a gente não se dá conta como deveria. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu queria voltar agora ao capítulo, ao verso 23, e compartilhar com os irmãos, porque que isso aqui a mim é muito familiar. Porque por esta época em que nós estamos vivendo, por esta semana que nós estamos vivendo, algo era sempre trazido à nossa memória. A nossa mãe nunca deixava de lembrar que o senhor pai dela, o senhor José Paiva, meu avô, sempre dizia assim: neste dia, na quinta-feira santa, dizia: se os pássaros soubessem o que se fez neste dia, não cantariam. Qual era a referência que o seu Zé Paiva tinha? A pastora Cidinha deve saber, alguns dos irmãos devem saber também, porque a pastora Aninha, ela
comentava isso conosco, né? O povo português, ele é muito religioso. Ainda naquela época, do início do século passado, que foi a época em que meu avô viveu, a religiosidade deveria ser assim mais forte, a tradição religiosa, né? Não é que eles tinham conhecimento bíblico, né? Mas tinham os costumes e tinham as crenças, e tinham as crenças também. E o vô comentava isso. Por que ele comentava isso? O verso 23 esclarece, porque diz assim: na noite em que foi traído. Deste dia à noite, há 2000 e alguns anos atrás, o Senhor foi traído, foi entregue ao Sinédrio para ser julgado e aos romanos, o que veio a culminar o julgamento, o seu sacrifício lá no Calvário. Mas a palavra nos ensina que era o dia de se comemorar a Páscoa, era a véspera do dia de se comemorar a Páscoa. O Senhor teve vontade de comer a Páscoa neste dia, juntamente com os discípulos. Por isso que ele fala que foi traído na véspera do dia da sua morte. Não, do dia não, na noite da sua morte. E diz o verso 24: e tendo dado graças, o partiu, o pão, né? E disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De modo semelhante, diz o verso 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Né? Porque o que o Senhor estava celebrando ali e que nos traz a memória. Olha, era o dia em que ele seria traído pelos homens. Era o dia que ele seria traído por aqueles que se diziam discípulos, né? Na figura de Judas Iscariote. E é nesse dia da traição que o Senhor celebra um concerto, que o Senhor celebra uma nova aliança. A aliança da lei já havia sido criado pela nossa iniquidade, né? Era necessário, o pecado nos afastava do Senhor e era necessário que ocorresse alguma coisa que nos viesse a juntar. E o que veio a nos juntar é aquilo que João não conseguiu definir em tamanho, que é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor neste dia, ou nesta noite da quinta-feira, estava sendo traído pelos homens, mas em contrapartida, oferecendo uma nova aliança no seu sangue. Diz assim: eis o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Uma coisa que nós sabemos, a Santa Ceia é um memorial. E um memorial que nos traz alegria. Olha, o meu avô Zé Paiva dizia assim: se os pássaros soubessem o que aconteceu neste dia, não cantariam. Talvez ele dissesse isso por ser um ditado lá de Portugal, talvez fosse um dia especial em que ele estivesse ouvindo
os pássaros cantar, de fato a natureza sabe que esse não foi um dia para tristeza. Este é um dia em que nós, como discípulos de Jesus, não devemos nos entristecer, mas pelo contrário, devemos nos alegrar, porque foi o começo da nossa vitória. A aliança nos reconciliou, a aliança do sangue nos reconciliou. Nós ainda estávamos desligados, separados do Senhor, por conta do nosso pecado, né? Mas esta aliança que está sendo formada agora é uma aliança que já havia sido anunciada pelos profetas. Em Jeremias 31, a partir do verso 31, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança. E agora ele fala da aliança no sangue, no sacrifício de Jesus. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei. Também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diz o verso 34 assim: Não ensinará jamais um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque o Senhor diz: todos me conhecerão, porque o Senhor se revela àqueles escolhidos a salvação. Irmãos, eu não estou dizendo isso como uma doutrina de predestinação. O Senhor não predestinou especialmente alguns por seus méritos pessoais, mas esses foram alcançados pela generosidade, pela misericórdia do Senhor, mediante a fé na sua palavra. E o Senhor diz que destes todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Isso é o fruto, este é o resultado da aliança que firmamos com o Senhor. O resultado, o sacrifício foi do Senhor. Mais uma vez, como o pastor Carlinhos sempre ensinou quando ministrava o Panorama Bíblico lá no ITQ para nós, mais uma vez a iniciativa da aliança é do Senhor. Mais uma vez, a operação da aliança é o Senhor que faz, oferecendo a sua vida no Calvário. E mais uma vez, o beneficiário da aliança são aqueles que a recebem mediante a fé. Porque diz o Senhor: perdoarei os seus pecados, as suas iniquidades, e os seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. É isso que significa para nós, enquanto discípulos de Jesus. E eu digo Jesus, as pessoas que se fazem o discipulado sabem muito bem, nós estamos aprendendo sobre isso, né? Sobre o discípulo no conceito judaico.
Diz lá que o discípulo deveria andar tão próximo do seu mestre, de tal maneira que a poeira cobrisse os seus pés. E assim nós temos que andar também tão próximo de Jesus, para que esse benefício de ter o pecado, a iniquidade perdoada e os pecados esquecidos venham a nos alcançar. O Senhor diz: este é o sangue da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é uma nova aliança, é um novo concerto, é uma nova oportunidade de reconciliação entre o homem e o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E diz assim o verso 27, e vem para nós um alerta. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A oportunidade que o discípulo do Senhor tem e o desejo que o discípulo deve ter em relação ao seu mestre é ser parecido com ele, é ser igual a ele, se é que é possível alguém ser igual a Jesus. Ele diz que é, porque nós atingiremos a estatura de varão perfeito. Não quero aqui me colocar, dizer Deus, não, mas varão perfeito como ele é. A isso nós estamos predestinados, segundo ensina a sua palavra. E diz a palavra que aquele que beber indignamente, quer dizer, quem estabelece uma comunhão, quem estabelece um concerto, quem estabelece um testemunho, uma aliança com Jesus, deverá ter como objetivo glorificar a esse Jesus. Porque ele está entregando a nós tudo de bom. Ele está entregando a nós o cancelamento das nossas iniquidades e dos nossos pecados, para que a gente retorne à natureza do primeiro homem, criado por Deus, e possamos assim viver com ele eternamente. Diz assim: quem comer indignamente, a nossa obrigação é dignificá-lo, é glorificá-lo. Porém, quem beber indignamente, sem glorificar, sem o entendimento do sacrifício de Jesus em nosso favor, diz: será réu do corpo e do sangue. Será réu, está implícito aí um julgamento. Irmãos, a culminação de um julgamento é uma sentença. Por isso o verso 28 nos exorta desta forma: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, quem come dignamente vai ser réu. Quem come indignamente toma para si juízo. E qual é a sentença? Verso 30 esclarece. Diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O juízo, a sentença é exatamente essa.
a doença espiritual, a fraqueza espiritual e a morte espiritual, a morte eterna. Por isso, este dia, quinta-feira santa, é o dia que antecede ao sacrifício de Jesus. É um dia em que os pássaros cantam, é um dia em que a natureza canta. A natureza sabe porque canta. E nós devemos saber também, e a palavra nos revela, este dia em que ele foi traído é o começo da nossa vitória, porque ele veio para isso, para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Então devemos nos alegrar. Ao contrário do meu avô Zé Paiva, eu vou dizer, este é um dia em que os pássaros devem cantar, é um dia em que a natureza deve cantar, e é um dia em que o crente deve louvar ao seu Senhor, que como Deus deixou no céu a sua divindade e veio à terra para morrer. Outro dia feliz, é o dia de amanhã, comemoraremos isso, Sexta-feira Santa. Trazemos à memória a morte de Jesus, mas no dia seguinte traremos também à memória de que a sua justiça não permitiu que ele permanecesse morto. O Senhor então o trouxe à vida pela justiça, vencendo a morte. E essa vitória sobre a morte se estende sobre nós. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Cristo é ressurreto. Tomou a chave da vida que sempre foi dele e tornou a nos dá-la. Eu tenho a chave da vida, porque eu creio nessa palavra, eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim, eu creio que Ele é efetivo. E eu creio também, irmãos, porque a conquista não foi só para mim, é para você também, para todos que creem. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Por esse motivo, Senhor, eu estou alegre por poder estar conversando com os meus irmãos e saber que a promessa é para nós e para tantos quanto forem alcançados pelo Espírito do Senhor. Que nós possamos, como igreja, dignificá-lo com o nosso operar e com o nosso agir. Muitos ainda que serão alcançados, muitos ainda. O que Jesus tinha que fazer, já fez. Foi traído, morreu, ressuscitou, mandou o seu Espírito para nos dar convencimento acerca da necessidade de salvação. E foi para o céu nos preparar lugar. E quando este lugar estiver preparado, como noivo amantíssimo, voltará para resgatar a sua noiva, para resgatar a sua igreja. Amado Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor querido, foi compartilhada com os meus irmãos, trazendo-nos à memória, Senhor, que estes dias, em especial, Senhor querido, aquilo que comemoramos
nestes 4 dias agora, nesta quinta-feira, o dia em que foi preso, em que foi traído, a sexta-feira, o dia em que foi morto, o sábado, o tempo em que o Senhor desceu para pregar aos mortos, e o domingo, Senhor, em que Ele ressuscitou, conquistando para nós, louvado seja Deus, a vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens esta capacidade, Pai, de tirar do nosso coração a tristeza e colocar, Senhor, sobre nós vestes de júbilo, Senhor querido. Nós que não merecemos nada, que somos tão pequenos, Deus, em graça, tão pequenos, Senhor, em virtude, todavia aprove ao teu Espírito nos escolher para a vida eterna, mandando este Jesus como homem para morrer e fazendo desta morte não um fim, mas o início da nossa vitória. Irmãos, era isso que eu tinha hoje a compartilhar. Fico com Deus e Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.